Imagina ler o roteiro de um filme onde o superpoder do herói não é voar, mas sim, tipo, dominar a burocracia como integridade absoluta. Nossa, parece bem entediante, né? Exato. Parece a premissa mais chata possível. Mas, olha, o material do nosso mergulho profundo de hoje é exatamente isso. Nós temos um texto muito peculiar em mãos, Uhum. que é um tributo de aniversário dedicado a um servidor público chamado Samuel Farquet. E a nossa missão aqui é analisar uma psicologia fascinante. Quer dizer, como alguém sobrevive na dureza implacável de um trabalho governamental de alto nível e, ao mesmo tempo, manter uma doçura extrema nas relações pessoais. E, bom, é crucial entender que a gente não está falando de um funcionário qualquer que só bate ponto, sabe? Os relatos, eles documentam como ele transformou o impossível na própria mesa de trabalho. Caramba! Pois é, ele liderava fiscalizações tão complexas e sensíveis que chegaram a virar manchete de jornal por pura eficiência. Ele era tipo um jardineiro no deserto, produzindo frutos onde ninguém queria plantar. Sendo bem honesto, quando eu leio sobre alguém com esse nível de rigor implacável na carreira pública, a imagem que me vem à cabeça é de uma pessoa insuportável de se conviver. Sim, aquela coisa do chefe autoritário, né? Isso, a gente geralmente vê aquele perfil que usa o poder da caneta para, sei lá, esmagar os outros e inflar o próprio ego. Como alguém consegue estampar manchetes por sucesso e manter o ego sob controle? Então, essa é a armadilha clássica do poder. Mas é justamente aí que a análise do comportamento dele traz uma surpresa enorme. O texto detalha que o sucesso tem um efeito inverso nele, Um sabe? A assim inverso. É que, em vez de o ego crescer a cada fraude desvendada ou barreira burocrática quebrada, ele se torna mais humilde. Nossa, mas como isso funciona na prática? Porque enfrentar um ambiente hostil, cheio de pressões políticas ou financeiras, exige uma casca grossa. Com certeza. E essa casca grossa quase sempre se transforma em arrogância, até por uma questão de autopreservação, não é? É, mas a resposta está no mecanismo de defesa dele, que é a ausência total de vaidade. Quando ele entrava em uma auditoria tensa, a autoridade pessoal dele não estava em jogo. A motivação era estritamente a missão pública. Ah, certo. Pensa na integridade dele não como uma atitude agressiva, mas tipo uma lei da física. Como a gravidade, sabe? A gravidade não grita com ninguém, não ofende, ela simplesmente é. Faz todo sentido. Se o fiscal não leva a infração para o lado pessoal, o atrito despenca. Exatamente. Ele foca só na regra e desarma a hostilidade. É como se ele fosse um espelho refletindo só legislação sem adicionar a própria vaidade na equação. Isso tira qualquer munição de quem quer brigar. Só que, isso me levanta uma grande dúvida. Qual é a dúvida? Se a pessoa é tão focada na missão, tão desprovida de ego a ponto de ser quase uma força da natureza no escritório, isso não faria dela alguém emocionalmente distante em casa? É uma máquina fria de seguir regras? Isso. Um robô burocrático. Seria o caminho mais lógico. E é o que a gente vê acontecer com muitos profissionais brilhantes por aí. Mas olha que interessante. Os relatos da vida privada do Samuel mostram exatamente o oposto. Sério? Sim, a mesma energia monumental gasta para resolver um problema insolúvel do Estado é direcionada para acolher quem está ao redor. Ele é descrito como o porto seguro dos amigos. Ah, que bacana. O texto narra que, diante de um amigo em apuros, se a solução não está óbvia, ele simplesmente move céus e terra. Ele aciona conexões, mobiliza recursos e não impõe limites de tempo ou de esforço financeiro para ajudar. Espera. Então, a mesma força que o torna implacável diante de uma fraude é a que o faz largar tudo por alguém que ama. Isso mesmo. Ele une firmeza e ternura. Mas parece uma contradição. Como essas duas coisas conseguem coexistir na mesma mente? A chave para desvendar esse paradoxo é perceber que a inflexibilidade dele nunca foi burocrática, sabe? Ela é estritamente ética. Ah, entendi. É a mesma bússola moral. A bússola que impede ele de fazer vista grossa para uma irregularidade governamental. É a mesma que proíbe ele de abandonar um amigo. Claro, a ética estrutural não muda de acordo com a sala em que a pessoa está. Exato. Ele aplica o mesmo código moral, só que de formas diferentes. Um rigor absoluto com os processos e um acolhimento irrestrito com os seres humanos. É uma mudança de perspectiva brutal. Nós estamos acompanhando a trajetória de alguém
que basicamente hackeia o sistema, Uhum. e não por ser ganancioso, mas por ser tão absurdamente honesto que o ambiente não tem nem como revidar. E ainda por cima, não perde um pingo de empatia. É a prova de que o sucesso e a eficiência máxima não exigem a perda da humanidade, né? É super possível ser eficiente e gentil mesmo em ambientes bem hostis. Com certeza. O que nos leva a pensar no impacto prático disso lá fora, para todo mundo que está acompanhando a nossa conversa. A cultura corporativa de hoje muitas vezes vende a ideia de que, para vencer, a pessoa precisa ser implacável com as pessoas e flexível com as regras. Infelizmente é o padrão. Mas o que aconteceria com as nossas instituições e até com a nossa saúde mental no trabalho, se a gente invertesse essa lógica? É uma excelente pergunta! Fica a reflexão. Se a firmeza ética, aliada à ternura humana, deixasse de ser o superpoder de heróis anônimos e se tornasse o pré-requisito número 1 para qualquer liderança moderna, como seria a nossa sociedade? Um grande abraço e até o próximo Mergulho Profundo.